Fala pessoal, beleza com vocês? Vamos lá, comigo não tá nada bem não, tá? Depois a gente fala sobre isso num outro vídeo, mas vamos falar dos assuntos aqui desse vídeo, mas também eu queria pedir para quem quiser me ajudar e puder me ajudar, entre em contato comigo pelo e-mail que eu vou deixar aí, vai ficar o tempo todo o e-mail aí na tela. E quem quiser me ajudar e puder me ajudar e quiser saber o que tá rolando aí, entre em contato comigo aí que aí eu explico, beleza? Mas a coisa tá ruim. Eu tô gravando esse vídeo hoje porque eu acho que eu não podia deixar de gravar, porque é uma coisa que eu já venho falando há muitos meses e hoje já tá aí pra acontecer, quer dizer, talvez, né? O Netanyahu falando aí que a guerra em Gaza pode começar antes das eleições. É aquilo que eu já venho falando já há muito tempo. Alguns aí falando que... me criticando aí. Pô, Marcelo, cadê a guerra? Cadê a guerra? Tá chegando. Calma, setembro não acabou ainda e as eleições estão chegando. E o Netanyahu hoje soltou essa aí prometendo a guerra. Entendeu? Então tá aí, o Netanyahu falou: guerra em Gaza pode começar antes das eleições. Tá, ele falou isso, não fui eu. Eu só vim avisando que ele ia falar isso. Então tá aí, o primeiro-ministro foi ridicularizado por ter sido levado às pressas. Você lembra aquele dia? Tem uma matériazinha aqui na frente sobre isso, então já vocês vão relembrar. Mas vocês lembram aquele dia que ele estava lá em Ashdod, aí lançaram um foguete lá e ele foi correndo lá se esconder. Foi ridicularizado tanto pela esquerda, pela direita, por todos os lados e pelo país todo, tá? Então o primeiro-ministro que foi ridicularizado por ter sido levado às pressas para fora do palco durante um ataque com foguete do enclave assume uma postura dura contra Hamas antes da votação nacional. Aí ele só estava esperando uma chance para começar uma guerra. Eu falei para vocês, eu venho avisando para vocês, ele quer guerra com alguém, qualquer um, pode ser com Gaza, pode ser com o Irã, pode ser com Hezbollah. Só que com o Hezbollah, se vocês não perceberam, aquilo ali que aconteceu foi uma regada que ele deu, ele arregou, porque ele viu que com o Hezbollah Israel ia apanhar muito, ia apanhar mesmo, tá? Então ele recuou com aquela história de soldado ferido, fez aquele cinema, aquele teatro todo, e aquilo ali foi uma regada que ele deu. Beleza? Então aquilo ali ele deu para trás e ficou feio para Israel. E aí deu mais moral para os terroristas. Mas Hamas é fácil. O Hamas em Gaza é fácil. Eu costumo sempre falar que o Hamas serve como treinamento para Israel. É mole. É que nem a polícia invadir favela e trocar tiro com um bandido lá no Rio. É mais ou menos nessa proporção. Um pouco mais, mas é mais ou menos nisso. Não é entrar numa guerra de verdade. Ele vai entrar numa guerra assim com Gaza, bombardeando com tanques, com aviões, com caças e com tudo que tem direito, e provavelmente vai botar soldado lá dentro também para invadir Gaza se der mole ele vai tomar Gaza, tá? Eu quero que vocês prestem atenção que eu vou soltar um outro vídeo explicando tudo que ele pode fazer com essa história aqui. Qual artigo que ele pode usar do Knesset para poder se basear nessa guerra e provar que ele já usou disso uma vez, beleza? Então não vai ser a primeira vez que ele vai se garantir numa eleição por uma guerra, ele vai fazer isso de novo. Vamos para a próxima aqui, é o mesmo assunto, tá aí o Netanyahu alerta que a guerra em Gaza pode estourar antes das eleições do dia 17 de setembro agora. Eu já venho há quantos meses avisando vocês, né? Então, para mim não é novidade nenhuma, para alguns pode ser, mas quem acompanha o canal aqui sabe que eu já venho avisando. Netanyahu, ele tá mal nas pesquisas, ele tá mal nas eleições, tem pesquisa até dando ele na frente, aí às vezes ele empata, não sei o que, mas a gente sabe que pesquisa não é confiável nem aqui, nem aí, nem em lugar nenhum. Então... ele tem uma grande chance sim de perder, tá? Porque quem vai decidir isso também vai ser o Lieberman, que é de direita, vamos deixar bem claro. Vamos ver para que lado o Lieberman vai apoiar. Ele está fazendo tudo para usar um artigo que existe no Knesset, tá? E poder abrir uma guerra e cancelar as eleições. Isso já foi feito no passado, já foi feito também por ele
em 2013, 2012, aquela guerra que teve. Então, ali foi que ele conseguiu ganhar a guerra, e ele vai usar isso, porque assim ele faz o quê? Ele consegue entrar numa guerra, tentar ganhar ponto com o povo, e consegue parar todos os outros candidatos, porque as eleições vão ser paradas, entendeu? Então não tem mais campanha eleitoral, não tem nada, e ele continua sendo interino. Como ele ainda é interino, ele vai continuar sendo interino por algum tempo. Então é isso que ele quer fazer, mais uma malandragem. Ele já tentou aquela história de anexar lá na Cisjordânia territórios, enfim, ele está fazendo toda a bagunça que ele pode, só que ele está criando mais inimigos. A própria Arábia Saudita, que estava conversando com Israel, agora já está pé da vida com Israel de novo. O próprio Trump está puto da vida com Israel. Não com Israel, mas com ele. Até porque tem muita matéria aqui para frente aqui para vocês verem o que está rolando. Eu estou pulando rapidinho porque eu não estou conseguindo falar muito hoje. Só para vocês terem uma ideia. Eu fiquei 38 horas sem comer e sem beber nada. Eu sei que vocês não tem nada a ver com isso, mas eu fiquei 38 horas sem comer e sem beber nada. Não deu certo. O que eu tentei não deu certo. Enfim, o que eu posso fazer? Aí eu não aguentei mais e tive que beber e comer. Lixo. Mas enfim. Ó, Netanyahu provavelmente não há escolha, falou aqui, ó, a não ser entrar em guerra com Gaza e derrubar o Hamas, tá? Mas na verdade ele quer usar esse artigo do Knesset. Tá, as matérias estão lá no realidadeisraelense.com.br para vocês lerem na íntegra. Hoje eu não estou em condição de ler, só estou passando para vocês aí, tá? Então ele disse à rádio pública israelense que provavelmente não haverá opção a não ser entrar em guerra na faixa de Gaza e derrubar o Hamas. Ou seja, aquilo que eu já falei para vocês, ele quer guerra para poder se segurar no poder, porque ele sabe que está ruim pro lado dele. Tudo isso por causa de quê? Disso aí, ó. A saída de Netanyahu do palco foi uma vitória para os grupos terroristas. Então dali começou a ficar tudo ridículo pro lado dele. Então ele começou a inventar um monte de história dali para cá também. Fala que tinha anúncios sérios, graves para fazer. E na verdade era um monte de lorota como sempre. Tá? Então, análise. Alguns moradores do sul, presta atenção. E eu cheguei a falar isso aqui logo no dia. Alguns moradores do sul, sem dúvida, observaram os eventos na terça-feira com certa satisfação, depois que o primeiro-ministro facilmente experimentou parte do que eles vivem há tantos e tantos anos, quando ele foi confrontado com sirenes avisando sobre o lançamento de foguete em Gaza. Ou seja, no mesmo dia eu falei, Netanyahu é bem feito para você, agora você está vendo o que o povo do sul passa. Então aí a matéria agora dizendo também a mesma coisa que eu falei. Ele está experimentando o próprio veneno. Vamos para a próxima aqui. Ó, a promessa de anexação de Netanyahu prova que ele coloca seu próprio bem-estar acima de Israel. Mais uma vez o egoísmo dele, colocando Israel em risco, criando problema para Israel e só pensando no rabo dele, tá? Então tá aí, ó, o anúncio do primeiro-ministro que ele planeja anexar o Vale do Jordão e o norte do Mar Morto nada mais é do que uma tentativa de obter mais votos, mas essas declarações servem apenas para prejudicar Israel e ainda mais que o fogo de foguetes em Gaza que forçou procurar abrigo em meio de discurso em Ashdod, entendeu? Então, ele só está prejudicando Israel para todo lado só para ganhar a eleição. Quando eu comparei com o Lula, é porque tanto o Lula quanto o Netanyahu, os dois são capazes de fazer qualquer coisa para se manter no poder. Tá? Esse Netanyahu é um bandido. Ele não pensa em Israel. Eu venho falando isso aqui há meses para vocês. Ele não pensa em Israel. Ele só pensa nele. Tá? E as matérias vão aparecendo e vão dizendo o que eu venho falando há meses. Vamos para a próxima. Ele agindo errado, tá aí, ó. Partido de Netanyahu multado por eleição ilegal por promessa de anexação. Ou seja, ele falou que no dia que ele ia falar em cadeia nacional não era nenhuma propaganda política. E aí ele fez uma propaganda política, sim, dizendo que ia anexar território, começou a fazer propaganda, vote em mim, foi isso que ele falou. E então ele foi multado aí por uma merreca aí. É 8.500, 30 mil cheques, 8.500 dólares. Grande coisa, isso aí já está na contabilidade do partido. É a mesma coisa, lembra o PT que foi multado algumas vezes também? É a mesma coisa, tá?
Então o porta-voz do primeiro-ministro foi mantido em desacordo ao tribunal por prometer que a transmissão não incluiria a campanha. Incluiu campanha e o partido dele foi multado. Isso é merreca, isso aí já está na contabilidade do partido, entendeu? Mas mostra que o cara é um bandido. Vamos para a próxima aqui, ó. Ele é um bandido. Facebook penaliza a página de Netanyahu por violação de discurso de ódio. É o queridinho. Outra coisa. Vocês que gostam de Netanyahu aí no Brasil, vocês estão no Brasil, não estão? Essa é a diferença. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quem tem uma visão, presta atenção em mim. No lado de fora do Brasil, olhando de fora, quem é mais bem visto? O Lula ou o Bolsonaro? Me responde. Pensa rápido. O Lula. O Lula aqui fora é mais bem visto que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é visto como aquele maluco de extrema direita, aquele nazista, ou sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem pensar. O Lula é aquele pai dos pobres, aquela coisa toda que ajuda o povo, não sei o quê. Então, é a mesma coisa. O Netanyahu, ele tenta se pintar de pai de Israel, de isso, de aquilo, mas ele é um Lula, ele é um falso. É a mesma coisa que o Lula. A gente que é BR sabe tudo que o Lula é. Vocês que são BR não moram em Israel não sabem o que Netanyahu é. Mas se você estiver aqui do outro lado, morando aqui, você vai ver o que Netanyahu é e o que ele faz ou não faz, ou o que ele faz contra Israel. Tá? É por isso que eu bato nele sempre. Então, eu sempre comparo ele com o Lula e para mim ele é um Lula sim, porque ele age da mesma forma. E eu já falei, a visão do Bolsonaro fora do Brasil não é boa. E a do Lula é maravilhosa, ele é um santo, ele é um homem santo, tá? Mas a gente sabe que ele é o capeta. É a mesma coisa, a visão que muitos desinformados têm, principalmente aí no Brasil também, do Netanyahu é a mesma coisa. Vocês são enganados do mesmo jeito. Entendeu? Pela mídia. Mas a mídia é de esquerda. E você acha que esse Netanyahu é o quê? É de direita? Com essas atitudes? O partido dele pode ser de direita, mas ele não é de direita jamais. Não é. Não é. Eu já falo isso há muito tempo, tá? E se isso for direita, eu tô fora da direita, tá? Eu já falei pra vocês, eu vou votar no centro. Eu vou votar no Gantz porque o Netanyahu é um bandido. E tudo isso que eu já mostrei pra vocês até agora prova isso. Vamos pra mais uma aqui, ó. Mais uma. Israel acusado de plantar espionagem perto da Casa Branca. Ou seja, eu não vou ler a matéria, mas não precisa também. Aí a gente consegue ver por que o Trump tá pé da vida. Por que o Trump não tá apoiando o Netanyahu nas eleições? Por que o Trump anda pé da vida? Por que o Trump tá largando Israel de lado? Tá largando Israel de mão? Por que será? Tá aí, ó. Israel tá sendo acusado de implantar, sabe aquelas torres de celular que tem aquele monte de bagulhinho? Então, tem os bagulhinhos falsos que na verdade era para espionar, para escutar as ligações de celular do Trump. E foram feitos várias análises, testes, e tudo indica que foi Israel. Testes forenses também. E tudo indica que foi Israel. Israel se resume a quem? A Netanyahu, porque ele que manda nessa porcaria aqui. Entendeu? Então, isso aí se resume que esse cara é um bandido. Tudo bem, isso aí pode ter sido uma false flag? Pode. Pode. Tá? Mas até que se prove o contrário, eu até acredito sim que o Netanyahu tenha investigado o Trump, sim. Porque esse cara não presta. Há tantos meses eu venho falando com vocês e vão aparecendo as coisas. Entra para ler a matéria. Entra para ler a matéria, realidaderenense.com.br. Todas as matérias estão no site. Tá? Tá aí, ó. É provável que Israel tenha plantado aparelhos de espionagem de celulares perto da Casa Branca e em outros locais sensíveis à capital dos Estados Unidos nos últimos 2 anos. De acordo com o relatório do político que citou 3 ex-autoridades americanas. Dispositivo de segurança, enfim, entra aí. Tá? Isso pode ser verdade, pode ser mentira, mas se tratando de Lula e Netanyahu, eu não duvido de nada. Tá bom? Vamos para mais uma só para a gente finalizar. Tá aí, ó. Lula se encontrou com Putin hoje. Com ele mesmo.
tá? Ao encontrar Putin por 3 horas de espera, Netanyahu promete interromper os ataques do Irã a Israel. Aí tá aqui, ó, em viagem pré-eleitoral, de olho nos eleitores nascidos na Rússia. Aqui Israel tem 9 milhões de habitantes, desses 9 milhões, 2 milhões são russos, tá bom? É isso que ele está tentando conquistar, porque o Lieberman está conquistando essa galera toda e ele perdeu. Porque ele nunca dá atenção para os russos. Ele nunca deu atenção para os russos. Sempre deixou os russos aqui de lado. Essa é a verdade. Tá? Então tá aí, ó. De olho nos eleitores nascidos na Rússia, o primeiro-ministro diz que a presença de Teherã na Síria é uma ameaça intolerável. E acredita seus laços com Putin pelas melhores relações de Moscou com Jerusalém. Eu já falei para vocês em vários vídeos aqui. Eles são amigos íntimos. O Putin e o Netanyahu são amigos. O Putin tem apartamento aqui em Israel, em Tel Aviv. E eles são amigos. E quando muitos falam, quando vai ter uma guerra, não sei o que, papapá, a Rússia vai bombardear Israel, eu sempre falo, enquanto tiver Putin, não vai. Se for outro, eu não posso garantir nada. Mas quando tiver Putin no poder na Rússia, não vai. Não tem nem porquê. Até nem tem porquê mesmo, porque já não está bombardeando a Rússia, entendeu? Agora, espero que o Netanyahu também não esteja plantando escuta lá na Rússia, né? Que aí eu não garanto mais nada. Porque russo não aguenta traição, não. Tá? E Netanyahu é um traidor. Gente, as matérias foram essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mal eu estar assim, mas o e-mail tá aí. Quem puder me manda e-mail. Eu tô precisando de ajuda de verdade. E eu não sei o que fazer. Manda e-mail pra mim que eu explico. Quem tiver interesse em ajudar. Mas a coisa tá ruim pro meu lado de verdade. E eu cheguei no meu limite do desespero. É só isso que eu posso falar. Tá? Eu bati numa parede e agora... bom, enfim, tá tudo desandado pro meu lado, eu não sei o que fazer. Quem puder e quem quiser me ajudar, entre em contato comigo que eu explico e ver o que dá pra fazer. Qualquer hora pode ser que eu grave um vídeo falando nisso, ou até uma live sobre o que tá rolando. Mas quem puder, dá uma força, me manda um e-mail, tá bom? É isso. Enquanto eu tiver força, eu tô aqui. Tá? É isso, gente. Obrigado, então. Forte abraço. Até mais.